e espero que aceite esse confronto. E aí, sem perder a paciência, sem perder a serenidade, o Bezerra olha para aquele homem e diz assim: muito bem, você veio aqui nessa reunião nossa para me desafiar, ou para desafiar os princípios espirituais professados pela doutrina. Pois eu aceito esse desafio, se o Senhor aqui, na frente de todos que estamos reunidos, me responder essa pergunta. Se a tua resposta for afirmativa, estará aceito então esse debate, esse embate, esse desafio. Eu quero que o Senhor me diga qual foi a vez, a única vez, que o materialismo, ou aquilo que o materialismo professa, uma única vez, que o materialismo consolou uma mãe que perdeu um filho, que consolou uma viúva, que levou alimento para uma família desesperada, e seguiu falando. Na hora que ele terminou, o Bezerra olha para ele, mas não com um ar de quem é vitorioso, um ar de que chama a consciência a despertar para a vida, e diz assim: e agora o que o Senhor me responde? O materialismo, algum dia, ele salvou alguém do desespero, livrou alguém do suicídio, consolou um pai, uma mãe, um pai que às vezes perdeu o emprego, não teve como sustentar a família, um chefe de família, uma mãe que ficou viúva, que ficou sem o filho porque ele desencarnou. Como o Senhor vê, o materialismo ele não é nada, ele não colabora, ele esvai-se, ele desaparece, ele esvazia-se, porque ele não tem conteúdo, porque ele não se sustenta. O que tem a ver isso com o nosso assunto? O Cristo Consolador é Jesus, na época que ele estava aqui na terra, dizendo para os seus discípulos, para os apóstolos, que ele ia retornar para o mundo espiritual, que a missão dele aqui tinha sido cumprida. Muita gente se encanta com Jesus, o Jesus curador, aquele que curou o cego, que fez o paralítico andar, que purificou o leproso. Mas a mensagem profunda que Jesus veio deixar na terra, ele cumpriu, que é deixar o ensinamento, a própria vida dele é o ensinamento. Hoje a gente fala de Jesus, fala da vida que ele teve. Muitos escreveram sobre Jesus, mas o que ele veio fazer de verdade é mostrar que um espírito criado por Deus, que ele é um espírito como nós, criado por Deus, mas que tem muito tempo na nossa frente, muito mais antigo, que fez a evolução em outros planetas, é o resultado do trabalho de Deus, porque quando Deus cria uma criatura, Ele cria ela para ela se iluminar, para ela prosperar espiritualmente, prosperar, e tudo o resto, todas as outras formas de prosperar, vem como consequência dessa aquisição, de valores que o Espírito tem. Muitos falaram sobre o amor, mas Jesus foi o único que desceu à nossa altura e vivenciou esse amor. Porque o amor, ele não é só um poema, O poema é bonito, ele encanta a alma, mas o amor é plano de ação. Quando Jesus fala para a multidão, ele tem um propósito de esclarecer, para que esse esclarecimento pudesse um dia levar cada um a dirigir a sua própria vida. Jesus fala de perdão,
mas ele perdoa para mostrar como é que faz. Ele fala de vencer os preconceitos, mas ele nunca foi preconceituoso. Na época que Jesus passou pela terra, naquela sociedade patriarcal, a mulher não tinha vez e nem voz. No entanto, ele conversava com as mulheres com respeito, à altura que ela tem, junto com o homem, na construção, na edificação do lar e da sociedade. Porque Jesus já sabia naquela época, que o Espírito, e nós somos Espírito, ele não tem sexo, ele não é homem, nem é mulher, mas ele encarna-se num corpo de homem. Como ele pode encarnar-se num corpo de mulher? Então os dois são valorosos. Para Deus os dois são valorosos, cada um com um papel em cada encarnação, mas os dois são espíritos que vão ascender, que vão evoluir na escalada, na hierarquia dos anjos. Ele conversa com a meretriz e conversa com os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo de judeu, todos eram hebreus. Eles se separaram num certo ponto da história, e adivinha por que se separaram? Por causa de uma discussão ali, de uma diferença religiosa. Todos eram do mesmo segmento. Daqui a pouquinho, sobre algum assunto ali, um grupo entendia de um jeito, o outro compreendia do outro, se separaram, e tinha uma bronca um do outro, uma birra, uma raiva, que virou uma tradição. Os judeus menosprezar o samaritano. E Jesus conversou com uma mulher samaritana na fonte da água. Nada do que ele fez foi sem propósito. Tudo foi simbólico, que era para ficar marcado no imaginário e a gente falar até hoje, né? Coisas que a gente não conhece. Nós não lembramos que nós comemos no almoço. Mas nós estamos falando de um fato que ocorreu numa aldeia, numa terra distante da nossa, há 2000 anos atrás. Ele marcou com a sua presença esses momentos simbólicos, que é para a gente poder abrir a nossa consciência e enxergar. Quem tem olhos que vejam, todos nós temos olhos físicos, mas nós temos que desenvolver uma capacidade de percepção mental, espiritual. Quem tem ouvido que ouça, todos nós temos ouvido. Um grupo muito pequeno nasce com um problema de audição ou de visão, mas ouvindo muitas vezes nós não conseguimos entender nem os sinais que a vida dá para transformar a nossa própria vida. Precisa ter então abertura mental, alargamento da consciência. Isso, como que a gente faz isso? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui, tirando algum tempo para meditar, porque nós falamos o tempo todo sobre coisas da terra, não é verdade? No Facebook, está falando que é ruim, está falando que nós falamos coisa da terra, né? É o sapato novo, é o celular novo, é ir no shopping, abrir o shopping, não abrir o shopping, vai para a praia, não vai para a praia, tudo coisa da terra. E faz parte, nós estamos aqui. Nós não podemos negligenciar a vida onde nós temos, mas nós temos que tirar alguns momentos para falar das coisas transcendentais, senão o nosso espírito fica achatado na terra e a gente não consegue mais saber nem por que nós viemos aqui, o que nós estamos fazendo aqui e o que nós faremos ou para onde nós iremos depois. E essas coisas parecem tão bobas, né? Mas qual é a diferença disso? Que é isso que fortalece a fé. Você vê pessoas passarem por situações iguais de maneira diferente. Uma se abate, se deprime, não levanta mais, e a outra ganha força, vigor, segue mais forte e mais preparado. Qual é a diferença? A capacidade que a pessoa teve de compreender as coisas da vida, as coisas espirituais, né? Esse é um alimento. E Jesus então, esse Jesus, o Jesus que viveu a história do amor e da humildade, ele vai falar aqui para os seus apóstolos, porque já era um momento de despedida, dizendo assim: para este momento, aquilo que a gente já vem estudando, para esse momento, eu já falei o que eu podia falar.
Porque um espírito, quando ele é nobre, ele pode estar encarnado, viu? Quando a gente fala espírito, pode ser um homem que está encarnado. Ele não fala sem proveito. Ele não fala só para exibir que ele tem conhecimento. Ele abre a boca para falar aquilo que ele sabe que as pessoas vão poder aproveitar para melhorar a sua vida, para organizar a sua família, seu ambiente profissional, onde esteja. Então Jesus tinha percebido que para aquele grupo de pessoas que estavam ali, pela compreensão de mundo que eles tinham, pelo conhecimento científico da época, ele já tinha falado o que ele tinha que falar. E já ia retornar para o mundo espiritual, pelas vias da crucificação. Aí então ele deixa uma promessa. Por isso que chama o Cristo Consolador. Ele fala: não fique triste, porque no tempo certo eu vos enviarei um novo Consolador. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse novo Consolador. Mas antes disso ele diz assim para os discípulos dele: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Muitas vezes nós imaginamos que ir a Jesus é projetar uma imagem do homem, Jesus de Nazaré, ajoelhar-se sobre seus pés, ou uma imagem num quadro, ou uma imagem numa estátua. Não tem problema quem o faça, não é uma crítica, nós não estamos criticando. O Espiritismo, ele não julga, o Espiritismo não reprova. Ele diz assim: se para você se ligar com Deus e com a espiritualidade, você precisar de algum objeto, alguma coisa material, não tem problema. O importante é você se ligar. O dia que você for mudando o seu espírito e você não for precisando mais daquilo, você vai deixando, certo? Agora, no movimento espírita, na casa espírita, na doutrina espírita, nós não usamos nada de material, né? O Espiritismo, lá na introdução já o Espiritismo está colocado, Kardec falando da conclusão que ele tirou, de qual era o objetivo dessa doutrina que estava nascendo. O Espiritismo não tem roupagem própria, não tem. Se você não tiver uma camiseta do Centro Espírita Apóstolo Mateus, você pode entrar em qualquer trabalho dele, não tem problema nenhum, nem era para ter, na verdade, né? A gente faz por uma questão de organizar o trabalho, às vezes está um trabalho voluntário, a pessoa identificar quem que é o trabalhador da casa, mas não tem aparamento, não tem sacerdote. Na doutrina espírita, quem fala não é mais importante, não tem um cargo mais importante, uma hierarquia superior, não tem sacerdote na doutrina espírita. Em Rio Preto nós temos a USE, a União da Sociedade Espírita, é para organizar a divulgação entre as casas, mas essa casa, ela é autônoma, ela é independente, a responsabilidade pelas coisas que acontecem aqui é dela, é nossa, todo mundo junto. Desencarna alguém, o presidente do Centro Espírita precisa fazer a oração na hora do velório? Não precisa. Ele pode? Pode. Poderia ser outra pessoa que está ali? Poderia. Alguém da família? Alguém que esteja mais inspirado? Alguém? Pode. Não é o presidente da Casa Espírita. O presidente da Casa Espírita, ele serve para organizar a parte administrativa, as atas, as reuniões. Precisa comprar cadeira, quebrou cadeira, precisa pagar a luz, a água, vamos fazer um evento. O Espiritismo vem mostrar que as duas pontas da mesa, numa reunião, ela não está com o presidente da casa, com o vice-presidente, com o secretário, com o coordenador do trabalho. As duas pontas da mesa, aqui no mundo espiritual, estará sempre com o mais intelectualizado e o mais moralizado. Aquele que tiver mais moral é o que tem mais autoridade, aqui ou no mundo espiritual. Não é uma questão então de hierarquia, não tem amuletos. Eu vou me proteger com um amuleto.
Não tem esse objeto. Na doutrina espírita não tem. Nenhum objeto. Nenhum. Eu lembro quando eu estudava, eu ganhei uma Nossa Senhora de ferro. Eu punha na bolsinha, no estojo. Só de falar eu já lembro até o cheiro do lápis que a gente apontava, né? E na hora de fazer a prova eu pegava aquilo lá com tanta força, com tanta fé, suava de tanto segurar para tirar nota nas provas. E tirava nota? Tirava. Ela me ajudava, com certeza, a ter mais calma, porque eu era muito nervoso, muito agitado, mas eu tinha estudado. E às vezes até a madrugada, senão eu não tirava nota. Você entende como que é o negócio? Então a doutrina espírita não fala nada, você não pode. Não, ela diz assim, o objetivo da doutrina é a gente aprender a se ligar em espírito com Deus, porque Deus é espírito. Então dentro das casas espíritas não vai ter quadro, não vai ter vela, incenso, amuleto, mas eu gosto de acender um incenso na minha casa. Problema é seu, a vida é sua, você é um indivíduo, há que se respeitar a sua individualidade e a gente não pode criticar, não tem críticas. Então quando eu digo, é para a gente entender o texto, o que Jesus quis dizer conosco. Vinde a mim, às vezes parece que é a gente ir, né, criar uma imagem ou fazer uma estátua, um quadro, e a gente ir até aquele quadro e ficar adorando Jesus. E a gente adora mesmo, né? A gente ama Ele. Mas não é isso. Quando Ele fala, olha aqui no texto, vinde a mim, vós que sofreis, quer dizer, vinde ao meu ensinamento. Venha ao meu ensinamento. O que vai consolar a pessoa, de verdade, é o que ela vai aprender com Jesus. É o que ela vai aprender. O meu jugo, vocês sabem o que é jugo? Primeiro o jugo, depois nós vamos trazer, que aqui é uma metáfora, né? Uma analogia. Depois nós vamos falar da parte espiritual, vamos falar, ele é um objeto de lavoura. Vocês sabem o que é o jugo? Na roça, o que é o jugo? O jugo é aquele negócio que coloca no pescoço do boi. Lembra dos boi que arrastavam carroças? A canga. Esse é o jugo. O meu jugo é leve. O jugo lá da roça é leve? Não é leve não. Se pôr no nosso pescoço a gente arria. Mas Jesus está falando, o meu jugo é leve. Depois nós vamos falar o que ele quis dizer, porque ele explica. E o fardo é leve. Na roça o que é o fardo? Pode ser, é a carga. Pode ser o feno, né? Feno que chama aquele capim empolgado. Fazer um monte de pacote, né, de feno, e colocava na carroça. E o boi com o jugo, que já por si só o jugo era pesado, ainda tinha que carregar a carga, o fardo. E Jesus está dizendo assim, ó, o meu jugo, vem, você está cansado de todas as religiões, de todas as nações, cansado, esgotado, desanimado, porque para a gente poder começar o crescimento espiritual, primeiro a gente tem que se esvaziar das coisas da terra. Enquanto nós não nos esvaziamos, não adianta querer forçar, né? Às vezes a gente quer forçar a pessoa a vir ao centro espírita ou qualquer outra religião. Ele pode até vir, fica aqui assim, a mente se transporta para um outro lado. E mesmo no mundo espiritual, se você relembrar as leituras que você fez, quantas vezes que queriam pegar um espírito que não estava preparado e levar para um ambiente bom, e ele voltava para onde ele queria. Chega uma hora, até para André Luiz, eu lembro dessa cena, uma cena muito bonita. Ele está já ajudando, trabalhando numa enfermaria, e a enfermeira Narcisa percebe que o André Luiz está se transformando. Ele está deixando as coisas da terra, aquilo que ele achava importante. Ele já tinha começado a se desiludir, porque ele achava que ele era um médico importante, tinha um título importante. Ele começou a perceber que aquilo não tinha valido muito, que pessoas muito simples estavam numa situação muito melhor. Então ele começou a se desconstruir. Ele tinha ido no lar da casa dele e ele achava que porque ele era um médico importante, uma pessoa importante na sociedade, e porque ganhava dinheiro, que a família toda dependia dele, e se ele não existisse, eles não iam conseguir se organizar. Na hora que ele chega dentro da casa e vê que a esposa já estava no segundo casamento e estava feliz, porque também era bem tratada por aquele homem, e que os filhos haviam estudado sem a presença dele, já estavam se encaminhando e conversavam sem citar o nome dele, e quando ia citar o nome, alguém falava, deixa, papai já foi para o mundo espiritual.
vamos deixar ele em paz lá. Aquilo foi causando uma amargura, uma desilusão nele, e ele se esvaziou. E a partir dali ele começou a se envolver com o trabalho no mundo espiritual, mas se envolver tanto, para recuperar o tempo perdido. E a Narcisa fala assim para ele, uma coisa simbólica também, fala: André, ninguém vive sem ter objetivo, ninguém vive sem ter meta, ninguém vive sem adorar algo. Nós temos que ter algo para adorar. O Chico falava, nós temos que ter alguma coisa para amar, senão a gente desencarna na terra, né? Nem que for um cachorrinho, um gatinho. Ninguém vive sem amar, sem ter um propósito. Pode ser amar até um projeto. Você é como um cálice que estava preenchido. Não sei se é certo, se era errado. Você estava preenchido das suas vaidades, do seu orgulho. Você tinha certeza, até um tempo atrás, você tinha certeza do que você era, do que você queria. E você foi se esvaziando, e esvaziou-se completamente. Mas a partir de agora, você vai ter que achar alguma coisa para preencher esse cálice, porque ninguém vive sem ter algo para querer conquistar, querer ser, querer alcançar. Esse jugo que Jesus fala, o meu jugo é leve, vinde a mim todos vocês que se esvaziaram, igual o André Luiz, esvaziaram-se das coisas da vida, aquelas coisas que a gente achava que era muito importante, mas que já não causa para nós nenhuma repercussão, já se desencantou pelas paixões da vida, pelas sensações mundanas, pelas ilusões que a gente cria. Quanta coisa que a gente cria. Se eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz. Se eu tiver aquilo outro. E nós espírita não fazemos apologia à pobreza, hein? Nada disso, né? Eu encarnei para sofrer. Falamos isso segunda-feira. Nada disso. Sofrimento é um dos instrumentos divinos, né? Das leis divinas, para nos levar para o caminho correto. Se a gente já está nesse caminho correto, nós podemos tranquilamente, sem sofrer, evoluir, crescer, progredir muito. E também não faz apologia da pobreza, dizendo assim que para ganhar o reino dos céus tem que ser pobre. Não é nada disso. A pessoa trabalha, ela estuda, ela conquista, tudo bem, é dela, é honrado. Mas se ela não tiver espiritualidade, ela não sabe tirar proveito de nada, nem da riqueza, nem das conquistas terrenas, materiais. Então Jesus fala para toda essa turma, independente de religião, independente de nação: vinde a mim, porque o meu jugo é leve. Qual é o jugo de Jesus? É o ensinamento da lei divina. Por isso que ele fala que é leve. O jugo é leve. É a observância da lei divina. Nisso não tem diferença do ensinamento de Jesus com o ensinamento de Moisés. Nisso eles coincidem. Qual é a principal lei divina? A maior de todas. Moisés tinha colocado os 10 mandamentos. E quando perguntaram para Jesus se ele podia revelar qual era a maior, ele disse: nenhuma é maior e nem menor, mas todas estão contidas em amar a Deus sobre todas as coisas e fazer para o próximo e enxergar o próximo com empatia, fazer para ele aquilo que você quer que faça para você. Ou então a regra de ouro: não fazer para o outro aquilo que não quer que te faça. Então o jugo de Jesus é cumprimento das leis de Deus, que já tinha sido revelada para Moisés no Monte Tabor. E o fardo é a caridade. É a caridade, a prática da caridade. Esse é o peso. O peso do cristão é praticar a caridade. Isso não é um peso. Por isso que ele fala que o jugo dele é leve e o fardo é suave. Gente, fazer a caridade é o que nos dá mais alegria. Quando a pessoa chega muito mal na casa espírita, que em geral
as pessoas chegam mal, precisando de assistência. E aí é recomendado para ela, né, entre um conjunto de coisas que é o tratamento, pode tomar, pode beber. É um conjunto de orientações, como leia o Evangelho, leia e medite, leia uns trechinhos dele e medite, faça o Evangelho no lar, reúna a família em torno do Evangelho, do estudo do Evangelho, uma vez por semana, no mesmo horário, traga a água fluidificada, tome o passe, enquanto você precisar, depois você aprenda a ministrar o passe, porque todos temos essa condição de aplicar o passe. Aí recomenda, pratique a caridade. E a pessoa começa a praticar a caridade como se fosse uma obrigação, né? Um receituário, né? Vou tomar lá o xarope porque o médico me recomendou, o antibiótico é amargo, é a orientação de um tratamento para eu sarar. Mas no meio desse praticar a caridade, a pessoa vai percebendo que aquilo não é uma obrigação, é aquilo um motivo de alegria. Porque dentro da constituição do Espírito, quando Deus cria o Espírito, Ele cria o Espírito com a condição de ser útil. Se perguntar para qualquer espírito que já está avançado, qual é o maior motivo de felicidade neles, o que causa mais felicidade, mais do que qualquer coisa que já causou felicidade neles, vão falar, ser útil. A sensação de ser útil para alguém é o que mais dá felicidade, é um dispositivo que Deus criou, é inerente, faz parte da nossa alma. Quem não faz a caridade está nadando contra a correnteza, vai se esfriando, vai perdendo o motivo, as razões de viver. E quem pratica a caridade, mesmo no meio de tanta dificuldade, está sempre aquecido, irradiante, está sofrendo, está com dor, mas está irradiante. A alma é como você colocar lenha seca numa fogueira. A alma, ela acende, ela arde, ela quer continuar. Por isso que Jesus coloca a caridade não como mais um elemento, mas algo para ser feito. Ele coloca a caridade como a única condição de felicidade. Quem não pratica a caridade espontânea, com alegria, não consegue se salvar, quer dizer, não consegue encontrar sentido na vida, em lugar nenhum que tiver. Pode estar dentro de um palacete ou pode estar numa cabana. Mas quem é caridoso, quem está sempre preocupado com o outro, quem está sempre envolvido, pode estar dentro de uma cabana e pode estar chovendo e chuviscando, gotejando dentro da cabana, vai estar feliz, porque a felicidade não é algo que a gente pega, ela não é concreto, ela é uma condição, um estado de alma. E aí, finalizando esse capítulo, ele diz para os seus apóstolos, se despedindo: se me ama, não precisa ficar falando que me ama. Você lembra que numa outra passagem do Evangelho ele fala assim: não são aqueles que falam Senhor, Senhor, Senhor que entrarão no reino de Deus? De uma outra forma eles falam: se você me ama, cumpra meus mandamentos, meus ensinamentos. Não adianta ficar falando eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, e aí a gente não dá testemunho. Como que a gente pode alegrar o coração do nosso pai, da nossa mãe aqui da terra? Vamos falar do terreno mesmo. É fazendo as coisas que ele nos ensinou, não é? Pai e a mãe sempre que é o bem, né, orienta. Quando nós estamos fazendo isso, já é a maior alegria do pai e da mãe. E Jesus está dizendo isso: se vocês me amam, não vão ficar tristes porque eu vou desencarnar. Não era essa a palavra na época, desencarnar, né? Mas era mais ou menos isso que ele ia falar: se vocês ficarem tristes na hora que eu desencarnar, eu vou ficar chateado. Jesus não fica chateado com ninguém, mas ele poderia ter falado: eu vou ficar chateado porque aí eu vou perceber que vocês não entenderam nada do que eu vim ensinar. Vocês acham que eu ia viver 800 anos aqui na terra, 1000 anos aqui na terra? Se eu vim aqui para dar testemunho da vida futura, que morre o corpo, continua vivo,
que o importante é a gente não perder a alma, porque muita gente quer salvar o corpo, quer dizer, quer salvar a vida material de qualquer jeito e acaba perdendo a alma. Como que a gente pode perder a alma querendo salvar o corpo? A gente faz tudo certinho, tudo certinho. Aí chega uma época na vida da gente que nós estamos numa situação, numa condição, pode ser em qualquer situação, qualquer emprego, dentro da religião, que para a gente não perder um status que a gente tem, a gente começa a fazer acordos e pisar em cima dos princípios. Olha como que Jesus é atual, em qualquer época, dizendo: olha, veja bem, não vai se perder, a tua força está em ser quem você é, a sua raiz, a sua identidade. De repente você salvar uma coisa transitória, você pisa em cima dos teus princípios e daqui a pouco você já não tem mais nada, nem o que você achava que você tinha e nem os seus princípios e os seus valores. Então, se você me ama, assim, se você realmente se identificou com a minha doutrina, com a mensagem que eu vim trazer, com a minha missão, se esforce. Você não vai fazer inteiro, mas se esforce por fazer o que eu ensinei. Aí, se eu ensinei que eu vou voltar para o mundo espiritual e que eu vou preparar o mundo espiritual para vocês que estiverem fazendo as coisas certas, aí vocês ficam tudo lá, gritando na hora que eu morrer, desesperado, todo mundo se perder na vida, ficar cabisbaixo, triste, deprimido. Então, para que serviu um ensinamento? É igual nós espírita, né? A gente vai no velório, um parente nosso, nossa, só de pensar que alguém vai morrer, né? Na família da gente dá um frio na espinha, no estômago, o coração acelera, a gente começa a perder o equilíbrio emocional, porque somos humanos. Mas havendo desencarne, a gente chora, entra no luto, mas depois de um tempo a gente tem que sacudir a poeira e retornar, porque senão nós não fomos ainda convencidos da nossa própria doutrina, né? A pessoa olha para nós e fala assim, o povo fala, e eles falam isso da gente, mas não é espírita. Até os que não acreditam na doutrina espírita, eles sabem muito bem o que a gente aprende aqui dentro. Eles falam, mas não é espírita, está arrancando cabelo, está desesperado, né? E o espírita que é espírita demora para a gente ser. Eu hoje falo que eu não sou ainda, né? Allan Kardec fala, o verdadeiro espírita a gente vai se reconhecer por aquele que faz um esforço gigante para se transformar. Dentro da casa espírita a gente vê gente com poucos meses, elas vêm e falam para a gente assim, eu mudei depois que eu ouvi o ensinamento, depois que eu aprendi, eu não sou mais o mesmo, ele mudou, ele virou espírita. E às vezes a gente está aqui já 30, 40 anos, se a gente não se comparar em conhecimento com o outro que está chegando, mas se comparar do dia que entrou até hoje e ver que não mudou nada,